Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas, apresentado por Rafael Augustus. Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Caminhos para a Felicidade e nós vamos falar sobre terapias alternativas que ajudam as pessoas a viver ainda melhor. Esse episódio e todos os outros você consegue ter acesso no seu tocador de podcasts preferido. É só você digitar lá na busca RIC Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. No tema de hoje nós vamos falar sobre terapia quântica, que ela trata aí o nosso interior através das células. E para falar sobre esse assunto está aqui comigo a Flávia Magalhães, que é fisioterapeuta e atua há mais de 10 anos aí na área de terapias alternativas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rafa. Que bom estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouquinho de conhecimento. Obrigado. E para a gente começar, explica em que consiste a terapia quântica. Bom, vamos lá. Eu vou relembrar agora a época da escola, para eu poder explicar de uma forma bem rudimentar, bem simples, para que todo mundo compreenda. Quando a gente estava na escola, a gente estudou sobre os átomos. No interior dos átomos existe um movimento das partículas subatômicas. Vocês devem lembrar, prótons, nêutrons, elétrons. Até difícil. É verdade. E esses movimentos, eles geram uma frequência, uma energia que é medida em hertz. Bom, como nós somos constituídos e todas as outras coisas são constituídas de uma diferente organização e junção de átomos, tudo que a gente vive a gente pode entender como quântico. Isso é sobre quântica. A terapia quântica, ela vai agir justamente através dessas frequências que são medidas em hertz. Então, dependendo do direcionamento, do seu objetivo, do posicionamento do terapeuta, existem várias formas de fazer isso, a gente vai agir nessa vibração de todo o seu ser. Inclusive, eu quero comentar aqui que a gente tem uma coisa comum que o pessoal chama de aura, né? Que seria essa luz, essa frequência que expande um pouquinho além do nosso corpo justamente por causa desses movimentos subatômicos. Então, basicamente é isso. A gente estudou isso, mas não tem muita consciência sobre isso, né? E na prática, como é que é feita a terapia quântica? Bom, existem, como eu falei, várias modalidades, vamos dizer assim. Tudo que interfere, então, no seu campo quântico, de alguma forma, é uma terapia, né? A forma com que eu faço, eu costumo sentir. Sabe quando você chega num ambiente pesado e você fala, tem alguma coisa estranha aqui, ou perto de uma pessoa que não está num bom dia, você sente aquilo. Você fala que aquela pessoa não tem energia muito boa. Não tem o meu sangue não bateu, algumas coisas assim. Então, todos nós sentimos isso o tempo todo. A diferença tem gente que presta atenção e tem gente que não presta atenção. Então, nós conseguimos captar essas energias sem ser num sentido místico, cheio de, eu falo de firula, de drama. Então, você sente aquilo, eu sinto o paciente, ele me direciona. Olha, eu gostaria de tratar isso, isso e isso. Quando a gente está com uma baixa vibração, ou seja, não acordou num bom dia, os nossos pensamentos, eles têm a capacidade de, conforme eles forem se repetindo, aquele turbilhão, a gente fica preso ali numa baixa frequência, quando eles são negativos, eles geram um determinado sentimento. E esse sentimento, ele vai gerar um comportamento, normalmente um comportamento de proteção. Porque nosso objetivo aqui na Terra, com a nossa vida, é sempre manter maior tempo de vida com maior qualidade possível. Então, o nosso corpo sabe fazer isso muito bem. E tudo que a gente considera ameaça, seja real ou imaginária, o nosso corpo vai se defender. Então, se eu tenho um pensamento de uma ameaça, o mundo é perigoso, porque eu vejo isso o tempo todo, o mundo é perigoso, as pessoas são más, isso vai me gerar um desconforto. E esse desconforto vai falar para o meu corpo da seguinte forma, olha, a gente precisa se defender. Então, toda a estrutura do seu corpo, as suas células, que são formadas por esses átomos, vão responder a essa mensagem que está sendo passada.
No tratamento, a gente faz o quê? Identifica qual que é o desconforto da pessoa, o que está incomodando, ou quais são os objetivos, ou o que ela quer melhorar, porque a gente não precisa tratar só coisa ruim, a gente pode potencializar as boas também. Sim. E aí eu direciono, né, através de uma mudança de consciência, uma mudança de pensamento, uma mudança de uma percepção, da interpretação de uma realidade que aquela pessoa viveu, uma realidade que para ela foi traumática, a gente fala muito esse termo, eu não gosto muito, mas uma criança que ficou ferida e a gente guarda aquelas memórias tristes da infância que a gente sentiu abandonado, rejeitado, não visto, não ouvido. Então, basicamente, depende do que o paciente trouxer, a gente vai agir nesse campo quântico, trocando a informação. Tira uma negativa, coloca uma positiva, para ser bem rudimentar, assim. Sim. E no caso, quais as buscas? As pessoas com quais tipos de problema procura esse tipo de terapia quântica? Nossa, tudo. Tudo, né? Mas, assim, uma das coisas que eu mais atendo, e também pelas outras formações, porque eu sou formada na área da saúde, além da fisioterapia, é depressão, síndrome do pânico, coração partido, estresse, ansiedade também é muito comum, assim, de acontecer. E, ultimamente, as pessoas estão... Sabe quando a gente fala, nossa, estafa, não aguento mais essa vida, meu Deus, é isso que é a vida então? Né? Não que elas queiram... perder a vida de alguma forma, mas essa vida não está muito legal do jeito que está. Então, são as coisas que mais aparecem, pelo menos para mim. E no caso, o processo da terapia, em uma única sessão já é possível a pessoa sentir uma melhora ou exige mais sessões? Aí vai depender. Isso é muito difícil falar, porque cada um tem um nível de resistência, de consciência, de aceitação. Se eu te ensinar a ler, você vai demorar um tempo, eu vou demorar outro, assimilar todas as informações que foram passadas. Sim. Então, assim, mas a partir da primeira sessão, eu costumo trabalhar com 1, 2 sessões no máximo, porque eu faço um monte de coisa de uma vez, para a pessoa ser livre, vai ver a vida, vai ser feliz. Sim. Mas depende muito da resistência, da aceitação da pessoa, da consciência, do tempo de cada um. Tem que respeitar o processo, não tem como fugir disso. Já aconteceu de ter alguma resistência, a pessoa chegar lá, quebrar essa resistência e aí se sentir assim até melhor, até curada de ajudar no tratamento de alguma doença? Sempre acontece, Rafa. Pelo menos na minha experiência, eu acho que eu nunca, não me recordo, pelo menos, de ter tido um caso onde a pessoa ficou extremamente resistente, falou, não, isso não funciona, não senti nada, não consegui perceber. O que muito acontece, e que eu já vou dar a dica aqui para todos que estão ouvindo, que a gente precisa dormir, porque através do sono a gente consegue reparar nossos órgãos, assimilar memórias, mudar as conexões neuronais para um novo padrão de pensamento que vai gerar um sentimento, que vai mudar o seu comportamento, a sua ação. Então, assim, as pessoas costumam dormir muito na terapia, tanto quando ela é feita à distância. Eu nunca vi a pessoa na vida, é possível a gente interferir, porque o meu pensamento ele também gera uma frequência, ele também chega ao destinatário. E quanto às presenciais, assim, as pessoas dormem e aí elas têm um momento de soltar, de relaxar. Aí o corpo dela entende, olha, isso aqui tá tudo bem. Então o próprio corpo já fala, isso aqui não é uma ameaça. Eu não preciso me defender, eu não preciso levantar minhas barreiras de proteção. Aí quebra as resistências, a nova ideia, a ideia mais próspera, mais positiva, entra, vamos dizer assim, entre aspas, mais facilmente no campo dela, alterando a vibração das células, colocando uma frequência mais positiva, mais elevada, que geralmente é mais rápida, assim, mais dinâmica. No caso, quais são as perguntas que você faz na terapia quântica, ou os comandos que você... Uns exemplos aqui para a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, realmente saber como é que funciona. Perguntas? Primeiro eu pergunto, o que você gostaria de resolver? Sim. E muitas pessoas procuram também questão de dinheiro, né? Falam, nossa, eu tô muito... Porque nós vivemos num mundo material onde a gente precisa fazer essas trocas financeiras. Sim. Então, eu começo a perguntar para a pessoa, como é que você olha o dinheiro? Porque é um exemplo apenas. Sim, sim. Por muito tempo, nós lidamos com o dinheiro como se fosse algo inacessível, somente pessoas que roubavam, ou trapaceavam, ou, de alguma forma, tinha uma energia, uma má visão sobre o dinheiro. Ou então que precisa de muito suor, muito esforço, muito sacrifício. E a pessoa entra numa culpa, numa cobrança de achar que não está fazendo muito. Então, tudo isso altera, né, todo esse campo quântico de informações que a pessoa tem.
E como o dinheiro também é feito de átomos, assim como tudo que existe aqui, a gente está conversando num microfone, e esse microfone também é um rearranjo de átomos, de moléculas. Aquela energia se afasta. Entre aspas, tá? Só para exemplificar. É como se o dinheiro falasse, poxa, aquela pessoa não gosta de mim, eu não vou até ela. Para que eu vou lá? Ela me rejeita, ela acha que eu sou sujo, ela acha que eu não dou em árvore, mas eu literalmente dou em árvore, né? Porque dinheiro é papel. E aí, isso afasta. Outra coisa, é o coração partido, quando a gente passa por uma perda, um término, um luto, isso muda a vibração da pessoa imediatamente. É como se ela perdesse meio que o sentido na vida, porque nós estamos sempre muito conectados ao outro e colocamos muitas expectativas, esperanças no outro e nem percebemos sequer a nossa carência, a nossa escassez. Então, se eu estou vibrando na escassez, cobrando que o outro me dê alguma coisa que nutra de amor, que nutra de carinho, que me nutra de dinheiro, de repente, que me nutra de alguma forma, eu estou vibrando na escassez. E, novamente, eu estou contando aqui a minha experiência. Na minha experiência, a gente consegue, com a ajuda de outros profissionais, até diminuir bastante a quantidade de remédios, ou não tomar mais remédios, não ter essa dependência dos remédios mais, ou então a depressão, pânico, a gente consegue alterar a percepção da realidade da pessoa sem sequer que ela precise entrar com uma medicação, né? Mas vamos deixar claro que a gente tem que honrar a medicina. A medicina, ela nos serve a um propósito, então quando precisa, precisa, sabe? Então sempre honrando o que cada um pode oferecer. E voltando então, um outro exemplo de pergunta que é feita durante a terapia quântica que você faz na prática. O que você quer alcançar? E geralmente está tudo relacionado, Sim. Né? Quando eu pergunto o que eu quero, o que você quer alcançar, as pessoas falam geralmente sempre de coisas materiais. Eu quero um bom relacionamento, eu quero um bom emprego, eu quero... agora eu estou percebendo que as pessoas estão, nossa, eu só quero ser feliz e estar em paz. E para nós sermos felizes, estarmos em paz, a gente precisa... Eu gosto muito de citar um cara que talvez você já tenha ouvido falar, que chama Jesus. Jesus Cristo, já ouviu? Ele falou um negócio há 2000 anos atrás e até hoje a gente não conseguiu compreender, executar isso, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente não se ama, não se respeita... e vive passando por cima daquilo que a gente está sentindo, não presta, lembra que eu falei no começo? Não presta atenção no que está sentindo, não presta atenção nos ambientes que está frequentando, nas coisas que está ouvindo, nas pessoas que está convivendo, que está trazendo um desconforto e você vai ignorando aquilo ali, simplesmente passando pela vida. Isso tudo gera uma depressão do nosso corpo, da nossa moral, e a gente começa a entrar numa questão de culpa, de cobrança, de desvalorização pessoal. E cadê o nosso poder pessoal? Cadê que autoimagem construímos de nós mesmos, que é sempre degradante, que eu tenho que fazer mais, que eu não sirvo para nada, que eu não peço para nada. Enfim, tudo isso a gente vai vivendo a vida se desrespeitando o tempo todo. E sempre dando demais para o outro, cobrando demais do outro aquilo que a gente não consegue. Eu falo para todos que passam comigo, sempre volta nesse ponto. Como é que você se enxerga? O que você faz por você? Você é capaz de se manter sozinho com seus pensamentos, com seus sentimentos? Você fica confortável na sua presença? O que você faz de bom para você, independente das coisas materiais? Como é que você cuida daquilo que você pensa o dia inteiro? Você tem noção do que está passando na sua cabeça o dia inteiro? Você reclama demais? Você se cobra demais? Você queixa de você? O tempo todo você está se diminuindo? Ou então você está se colocando num pedestal, achando que você é acima de alguém ou alguma coisa. Então, sempre volta na questão do poder pessoal. Quanto mais a gente desenvolve poder pessoal, a gente consegue conquistar qualquer coisa, independente de qual seja o nosso sonho. E eu falo que não exige peleja e nem sacrifício, nem suor, nem vender a alma, nem nada. Basta que você se harmonize. No caso, a questão das pessoas. As pessoas, muitas vezes, essas terapias alternativas, incluindo a terapia quântica, que não é algo palpável, as pessoas não acreditam, têm um receio de fazer, entendeu? O que falar para essas pessoas que não acreditam nessa terapia, que já foi comprovada, que tem melhorias, inclusive é algo que você trabalha há mais de 10 anos, outros profissionais também atuam. Então, se não fosse algo que não funcionasse, não existia, não teria tanta repercussão e tantas pessoas utilizassem. O que dizer para essas pessoas que não acreditam?
Abaixa as barreiras. Eu falo assim, não acredito em nada do que eu estou falando. Experimenta, vê se funciona para você. E assim, o caminho que nós falamos aqui não é o único caminho e não é bom para todo mundo o tempo todo. Então, cada um tem que se respeitar. Porém, é o seguinte, eu uso celular, você usa também. Eu não vejo uma antena aqui que está mandando um sinal lá para o outro lado do mundo e está captando. Eu não vejo essa frequência que está passando, mas ela existe e ela funciona muito bem nas nossas comunicações. O nosso corpo é exatamente igual. Por que funciona com uma coisa e não funciona para mim? E é provado cientificamente. Só que eu acredito assim, vou ser bem breve nessa parte. Eu acredito que a gente arruma muita desculpinha, muita justificativa para não olhar para a nossa dor. Porque nem sempre o processo é leve. Às vezes a gente tem que olhar para a gente e falar, ups, eu errei aqui, esse jeito não foi legal e tem que mudar. E mudar requer um posicionamento e requer coragem. Então, às vezes, por medo, por vergonha, por ignorância, né, por falta de consciência, a gente inventa todas as desculpinhas possíveis para não olhar para aquilo. E aí levantamos as barreiras, as proteções e continuamos seguindo. Não acredito, isso não funciona. Tudo bem. Tem que ter fé para funcionar. Não tem. Não tem que ter fé. Você tem que ter vontade de estar aberto a receber aquilo ali. Porque ninguém vai passar por cima de você e falar, você tem que fazer alguma coisa. Não acredita? Tudo bem, eu sinto muito, porque é muito gostoso e a gente vê muitos resultados. Então, escolhe um bom caminho que sirva para você, né? Para você, no caso dessa pessoa que não acredita. E no caso daquela pessoa que já pensou em fazer terapia quântica, está quase fazendo, qual o estímulo que você dá para ela realmente ir lá, mergulhar de cabeça e fazer? Pedir, implorar, funciona? Olha, eu vou dizer para a pessoa se permitir, porque vai ser um ato de auto-amor, né? Vai ser um ato que vai expandir a consciência, a vida, a prosperidade. É muito mais leve. Embora a gente tenha que olhar assim para a dor e falar tchau para ela, e nem sempre é legal de se despedir de alguma coisa, desapegar e soltar, depois é um sentimento de leveza, de um poder, de uma força, assim. Imagina você conseguir, de uma forma leve, fluida e amorosa, se libertar de coisas que te incomodam já há tanto tempo. E às vezes a gente nem percebe que estava incomodando. A gente vai usando, eu costumo brincar, a força do dedinho do pé para ir levando a vida, para dar conta de tudo no externo e esquece de olhar para a gente. Então, eu convido a quem está assim ainda pensando sobre, analisando, a se permitir ter esse ato de auto-amor, de auto-respeito. E eu garanto que vocês vão gostar bastante. Flávia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir aqui falar sobre terapia quântica, dar esse banho de conhecimento na gente. Muito obrigado. Eu que agradeço pela receptividade, por todos que estão nos ouvindo aqui. Eu espero que realmente tenha sido de uma grande contribuição e iluminação para todos nós. Muito obrigada. Obrigado. Gente, essa foi nossa temporada do podcast Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. A gente agradece a Yoshi que cedeu esse espaço para a gravação do nosso podcast. Lembrando que para você ouvir esse episódio e todos os outros, acessa lá o seu tocador de podcasts preferido e a gente espera, quem sabe, numa próxima temporada. Até lá!